Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula e o tema de hoje é o que te impede de ter sucesso. Quero falar sobre isso hoje, vamos virar essa chave aí, hein? Mas antes de eu começar aqui a falar do conteúdo, eu quero só responder uma pergunta que me fizeram na aula passada. Como eu disse para vocês, eu sempre leio tudo quando termina a aula. E aí me perguntaram se eu tenho algum curso de PNL, né, de Programação Neurolinguística, e qual é a proposta desse curso. Então a resposta é sim, eu tenho vários cursos, né? Mas o primeiro passo para quem quer se aprofundar nessa ciência-arte que é a Programação Neurolinguística Sistêmica, a primeira coisa, o primeiro passo é o practitioner, né? E qual é a proposta dele? É programar ou reprogramar a sua mente para você ter resultados mais efetivos na área profissional, na área pessoal, alta performance. E no practitioner são trabalhados 3 níveis neurológicos. Primeiro nível, relacionamento nos ambientes que você faz parte, trabalhar comportamentos indesejados e também capacidades que você quer desenvolver ou aprimorar. Alguns tópicos, né, que eu trabalho no practitioner, que eu abordo no practitioner são como o seu cérebro funciona e por que ele funciona dessa forma, como você pode transformar limitações em possibilidades, como usar a linguagem da influência para a comunicação de excelência, como lidar com momentos de rápidas mudanças, tendo decisões mais assertivas. Também como lidar com medos, fobias, traumas que te fazem paralisar. E como co-criar um futuro irresistível. Nós trabalhamos também como estabelecer metas, mas não só estabelecer, mas alcançar essas metas, né? Como ter mais resultados com o neuromarketing e a hipnose ericksoniana, que é uma ferramenta sensacional. Como reagir às críticas que te fazem congelar, limitando a sua criatividade. Uma das coisas que mais me paralisavam na vida, eu já comentei aqui, que era a timidez e a falta de confiança que eu tinha em mim mesma, né? Mesmo quando eu sabia o conteúdo, muitas vezes eu tinha medo das críticas, que na verdade hoje na internet a gente chama aí de haters, né? Eu tinha um medo danado disso. Quando eu conheci a PNL, eu entendi que não adiantava eu me matar de estudar ou dominar totalmente o assunto, porque na hora H, se alguém me fizesse qualquer pergunta, aí já era, já travava, meu emocional me sabotava, dava dor de barriga, eu não sabia mais o que eu estava falando e eu ficava me comparando com outras pessoas, com outros colegas meus que tinham sucesso, né? E quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, autoconhecimento, eu comecei a desbloquear várias habilidades que eu nem conhecia, nem achava que era capaz, né? Foi um verdadeiro despertar para alta performance na minha vida profissional e pessoal. Essa foi a grande virada de chave aí na minha vida. E hoje já faz 30 anos, apesar da pouca idade, viu? Que eu ajudo aí as pessoas a destravar o melhor que existe dentro delas, né? Através da reprogramação mental. E o practitioner em PNL sistêmica é o início para você que quer começar aí nessa jornada evolutiva. Ah, Márcia, mas quem é o seu público? Para quem está destinado esse practitioner? Quem pode fazer ele? Bom, eu prefiro começar falando para quem não é destinado. Não é destinado para pessoas que querem continuar na sua zona de omissão, na sua zona de conforto. Então, não é indicado para essas pessoas. Porque o practitioner, ele é para pessoas empreendedoras, ousadas, ambiciosas, que querem ir para o próximo nível aí da vida, né? Existe uma diferença absurda entre alguém que vive reclamando da vida e também daquelas pessoas que não se conformam, mas estão dispostas a mudar para ser mais feliz e mais próspero, né?
E se você está preparada para ir para o próximo nível comigo, fica aqui até o fim para você descobrir quais são os maiores sabotadores que nos impedem de ter sucesso, de ter aquilo que a gente quer. Então fica comigo que você vai entender tudo sobre isso. Existem 7 motivos que impedem o sucesso de acontecer na sua vida. Eu vou falar sobre cada um deles. Eu vou falar também como a PNL resolve cada um desses motivos, né? Desses 7 motivos. Talvez você até se identifique com algum ou com alguns desses sabotadores, mas pode ficar tranquilo, porque por mais que seja um padrão, muitas vezes comportamental, existe solução. E é por isso que eu tô aqui. Vamos lá falar sobre o primeiro sabotador. Ele se chama confusão. O que é confusão? Falta de ordem sobre os objetivos e passos. O fato da gente não saber especificamente o que a gente quer é um grande sabotador. Senão você vai ficar parecendo aí a Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela chega naquela bifurcação lá em Oz, o gato pergunta para ela: onde você quer ir? Aí ela disse: eu não sei. Aí o gato responde para ela: bom, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho tá valendo, né? Qualquer caminho serve. Então nada de parecer a Alice, hein? Então tem que saber o que você quer. Então dessa forma, se você não souber, você fica à deriva, né? E para ajudar a pessoa a saber o que realmente ela quer, nós usamos um recurso da PNL chamado metamodelo de linguagem. O que é o metamodelo, Márcia? É uma ferramenta que ajuda as pessoas a colherem, né, do inconsciente e também do consciente o que realmente a pessoa quer. Essa ferramenta ajuda a especificar aonde é que a pessoa está e o que ela quer. Onde ela está e o que ela quer. O estado atual dela. O segundo motivo se chama conteúdo. O que são os conteúdos? São informações a mais desnecessárias para você ter a percepção do problema. São aquelas desculpas esfarrapadas, sabe? Aquele blá 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 que a gente fala pra gente mesmo, pra não se sentir tão culpado, né? E aí você fala: ah, não fiz porque fiquei gripado. Ah, foi por causa da pandemia. Ah, mas o governo também, né, não colabora. Ah, eu não tenho tempo. Sabe o que é? Eu trabalho até tarde, aí por isso que eu não vou na academia. O significado desse sabotador, gente, chamado de conteúdo, é basicamente aquelas justificativas que nós usamos para não fazer o que precisa ser feito para ter sucesso. Colocando sempre a responsabilidade do insucesso em qualquer outra coisa, outra pessoa, menos em si mesmo. Fica igual a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. O recurso da PNL que a gente usa para esse tipo de sabotador é a pessoa a ter foco, né? Traçar estratégias mais assertivas. E como é que se chama? Se chama condição de boa formulação dos objetivos. Essa ferramenta serve para mapear e criar estratégias para alcançar o objetivo desejado, certo? O terceiro motivo se chama catástrofe. Nome feio, né? Mas é um sabotador, então não podia ter um nomezinho bonito. O que eu tô chamando de catástrofe são imprints negativos na história de vida. E o que é o imprint, Márcia? É um trauma. Imprint é um trauma que aconteceu na sua vida e te impede de dar passos dentro daquilo que você deseja. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que alguém foi traído e aí diz: nunca mais eu vou amar ninguém. E aí não consegue mais ter sucesso nos relacionamentos. Por quê? Porque tá preso a um trauma do passado onde foi traído. E aí não consegue sair disso. Ou ainda, outro exemplo, vamos supor que uma pessoa tinha 12 anos de idade e ela foi apresentar um trabalhinho de escola e aí os amiguinhos começaram a rir dela. E aí a pessoa na vida adulta não consegue falar em público porque trava.
por causa deste trauma, esse imprint no passado dela, com 12 anos. E o recurso da PNL que a gente usa para trabalhar traumas do passado, que impedem o sucesso, são vários. Nós temos ancoragem, dissociações, regressão de memória, cura rápida de fobia e muitas outras. São várias intervenções para mudança de comportamento e de mindset, né? O quarto sabotador, esse é cruel e é um dos mais comuns, infelizmente, entre as pessoas. Chama-se comparação. E o que é a comparação? A comparação é achar que não consegue, que todos conseguem menos você. Esse sabotador coloca muito em xeque a nossa capacidade de ter sucesso, porque a nossa atenção está muito voltada no que os outros estão fazendo. Existem duas técnicas muito legais para resolver esse sabotador. Chama-se modelagem e a outra gerador de novas capacidades. São duas técnicas diferentes. O quinto sabotador chama-se dicotomia, ou seja, são aqueles momentos em que a gente fica numa polaridade, divididos. Por exemplo, caso ou não caso? Mudo de trabalho ou não? Eu vou ou fico? Esse tipo de conflito, ele drena a sua energia e te sabota. Inclusive, quando esse tipo de sabotador está presente, com certeza, o sabotador confusão também tá junto. Porque além de você não saber o que quer e ainda tem dúvida entre duas coisas opostas, e inclusive tem até uma passagem bíblica que fala sobre polaridade, né, dicotomia, que tá até em Apocalipse 3,16, que diz assim: seja quente ou seja frio, não seja morno, senão eu te vomito. Né? A técnica de PNL que a gente usa para desfazer uma dicotomia e ajudar a pessoa a tomar a decisão mais assertiva para ela se chama Squash Visual. É uma ferramenta sensacional. Em fevereiro desse ano, né, meu noivo chegou para mim e disse assim que estava cansado de trabalhar para os outros, que não queria mais saber dessa vida. E aí ele decidiu que queria empreender em algo novo, né? E ser dono do seu próprio nariz, do seu próprio negócio. Claro que eu super apoiei, super dei força, dei toda a força do mundo para isso, né? Aí ele saiu da empresa que ele trabalhava, tirou uns 30 dias sabáticos, né, de férias, e aí começou a pensar no que ele ia fazer. Ele ainda não tinha nenhum plano. Ele só sabia o que ele não queria. O que ele queria, ele ainda não sabia. E isso é muito comum, né, entre as pessoas. A maioria das pessoas, elas sabem com muita facilidade dizer aquilo que ela não quer. Não quero sofrer, não quero não sei o quê. Mas quando você faz aquela pergunta fatídica, o que você quer? A pessoa simplesmente faz aquela cara de gremlin molhado e responde: não sei. Enfim, mas voltando aqui pro meu noivo, né? Aí eu só ficava observando o comportamento dele e tal, e ficava na minha, né? Assim, todo dia ele chegava com uma novidade diferente, né? Um dia ele chegava e dizia assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma loja de roupa. Aí eu ficava olhando, tá bom. Aí no outro dia ele diz: não, desisti, eu acho que eu vou abrir uma fábrica de calçado. Aí no outro dia ele queria comprar um quiosque na praia, porque a gente mora na praia. Eu só ficava observando, porque ele não tinha pedido minha opinião, né? Eu só era uma boa ouvinte e ficava olhando essas novidades dele. Aí no belo dia ele chegou, né, pra mim e disse assim: meu bem, tô completamente perdido. Não sei o que eu faço, enfim, muitas ideias na cabeça, tô muito confuso, muito indeciso. Você pode me ajudar? Aí eu disse: beleza. Aí eu fui, levantei todos os sabotadores, né? Ajudei ele a traçar uma estratégia, mas assim, principalmente, o que eu busquei fazer com ele?
que ele encontrasse dentro dele o que realmente fazia o coração dele vibrar, o olho dele brilhar. E aí foi então que timidamente ele virou para mim e disse assim, até com a voz quase não saía. Disse, eu queria trabalhar com o que é o meu hobby, né? O hobby dele é mexer em carros antigos, eu falo carro velho, mas não é, carro antigo. Fazer customização e tal, né? Ele achava que isso não ia dar dinheiro, né? Mas era o que ele amava fazer. Aí eu falei, não, então vai fundo. Aí ele levantou os custos para abrir oficina e tal, montou em 30 dias a oficina. Aí ele começou o trabalho em abril desse ano. Abril, hein? Fazem só 6 meses. E, gente, em 4 meses de trabalho, ele já tinha conseguido tirar todo o investimento que ele tinha feito. E olha que o investimento não foi baixo, não, para montar uma oficina. Imagine aí, né? E a oficina hoje super lucrativa, e o que era um hobby na vida dele, que ele achava que não era possível viver disso, virou uma fonte de renda super lucrativa para ele, né? Semana passada ele estava até comentando comigo que ele achava que jamais ele ia conseguir ter um próprio negócio, porque ele sempre ouvia os pais falarem, né, que para ter segurança tinha que ser CLT ou concursado. E ele virou essa chave completamente, né? E isso trouxe, gente, uma leveza na vida dele. Na minha, consequentemente, também, né? Porque é sistêmico. E a gente sabe, né, que gente feliz não enche o saco, não perturba, né? Então ficou sensacional. Por isso que por isso que eu sou tão apaixonada por essa tecnologia. E vamos ao 6º sabotador, que se chama contexto. Contexto é a falta de criatividade, de estado de presença, para saber onde e como fazer aquilo que você deseja. Existem pessoas que têm um padrão comportamental de viver muito ou no passado, e tem outras que têm um padrão de viver lá no futuro, porque no futuro é mais legal, né? É uma forma de fuga, né? Então, o contexto de fuga para não viver um momento presente, onde realmente a vida está acontecendo, né? A vida está acontecendo aqui e agora. E essa fuga do presente acaba causando o quê? Depressão para aquelas pessoas que vivem muito de passado, ansiedade excessiva para quem vive muito no futuro. Decorou? A ferramenta da PNL que a gente usa para que ela destrave a sua criatividade, consiga viver o estado de presença, se chama instalação de flexibilidade comportamental. Certo? Anota aí. E o nosso 7º e último sabotador chama-se falta de convicção. Quando eu não tenho certeza absoluta daquilo que eu quero e começo a duvidar que é possível meu objetivo, eu acabo empacando dentro desse processo. Esse sabotador, ele tem muito a ver com acreditar em si mesmo, em ter fé no processo. Sim, gente, eu falei fé. Porque a fé, ela é um combustível sensacional. E isso não é uma coisa mística não, tá, gente? Isso é física quântica. Ter uma fé inabalável é ter convicção daquilo que você quer. E a ferramenta da PNL que a gente usa para reforçar essa convicção dentro das pessoas chama-se ponte ao futuro. Essa história de convicção até me lembra uma situação que eu vivenciei, que um dia eu simplesmente fui fazer uma trilha, eu gosto de fazer trilha, e eu fui para um lugar super lindo, um lugar lá na Bahia, aonde lá de cima a gente conseguia ver toda a chapada, assim, era a coisa mais linda do mundo. E eu subi, eu gosto dessas coisas, aí fui lá para esse monte lá e fui meditar, fui, sei lá, agradecer, fui fazer umas paradas assim de orar e tal, eu gosto disso. E aí eu me lembro que na hora que eu tava subindo, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu vi muitas borboletas, muitas, sim, e elas tinham a asa transparente, a gente conseguia enxergar através da asa da borboleta.
Coisa mais linda do mundo. Parecia um cristal. E eu vi muitas, mas era muita, que teve uma hora que o meu corpo ficou quase coberto com essas borboletas. E eu estava em estado de graça. E eu estava buscando algumas respostas internas nesse dia. Quando eu cheguei lá em cima e eu vi aquela maravilha, aquela beleza toda, eu simplesmente pensei, eu vou criar um congresso. Congresso Brasileiro de PNL Coach Hipnose. Aí eu tava com alguns amigos, né? Aí um desses meus amigos, ele é até designer, aí ele virou e disse assim, Márcia, você vai fazer um congresso? Falei, e eu já sei até o nome. O nome do Congresso Brasileiro de PNL Coach Hipnose vai ser Transformação. Por conta da borboleta, né? Aí eu lembrei metamorfose, transformação, aí veio transformação. Vai se chamar transformação. E eu vou fazer data X. Sendo que essa data que eu coloquei era dali 3 meses. 3 meses, gente, para criar uma identidade visual para o evento, vender os ingressos, chamar os palestrantes. E tem mais, eu na minha ousadia, eu falei assim, não, e eu quero que tenham pelo menos uma atração internacional, né? Então vão ser 3 dias de eventos com vários palestrantes na área de PNL, Coach, Hipnose. Eu quero assim convidar os bambambãs dessa área para contribuírem com esse evento e tal. E meu amigo só ficou olhando assim pra minha cara. Eu disse assim, e tem mais, você vai trabalhar comigo. Você vai criar a identidade visual disso. Aí ele olhou pra mim e disse, tá bom. E assim foi, minha gente. Em 3 meses, aquela loucura para organizar tudo. E muita gente olhava pra mim e falava assim, não, essa Márcia é louca, só pode. Um evento desse porte para daqui 3 meses. Na verdade, tudo ficou pronto, assim, a identidade visual tal, em 1 mês. Aí a gente começou a soltar o material na rede. E aí, venda mesmo, a gente fez a venda em 40 dias. A venda dos ingressos, né? E fora, consegui a agenda dos palestrantes, minha gente. E eu consegui todas as pessoas que eu queria realmente conseguir. E, inclusive, uma atração internacional, que era o Dr. Stephen Paul Adler, que é o maior hipnólogo do mundo. Quando eu falava, as pessoas falavam, não, eu não acredito, a Márcia é maluca mesmo. Aí, beleza. Gente, foi lindo o evento, maravilhoso. Mesmo todo mundo falando que não seria possível, mas eu tinha uma convicção, uma fé inabalável que ia acontecer. E aconteceu muito melhor do que eu queria, inclusive. Né? Foi super bacana, teve mais ou menos 290 pessoas. E eu quero até compartilhar com você aqui a minha emoção e te mostrar um trechinho do que o Paul Adler, que todo mundo não acreditava em mim e nem acreditava que eu conhecia ele, que é o maior hipnólogo do mundo, eu vou compartilhar com você o que ele falou no palco do Transformação. Dá uma olhadinha. I'm here because Marcia invited me. Eu tô aqui em primeiro lugar porque a Márcia me convidou. And our friendship goes back 4 or 5 years. E a nossa amizade aí remonta a 4, 5 anos. And I want to honor her as a visionary. E eu quero honrá-la como uma visionária. Because she saw my work and said, you have to be here. Porque ela conheceu o meu trabalho e ela falou, nós precisamos de você aqui. So she was the first to bring me to the North and Northeast. Então ela foi a primeira a me trazer para o Nordeste do Brasil. Where I ran some Eric Summer's work, yeah. Vocês viram que fofo o Stephen, gente? Ele é sensacional. Maior hipnólogo do mundo, tá, gente? Ele é sensacional. Ele, inclusive, morava em Nova York na época. E aí eu lembro que no dia seguinte, a gente tomando café da manhã junto, antes dele ir para o aeroporto, no hotel, aí o intérprete dele virou, me agradeceu, né? Olha, Márcia, foi lindo esse evento, deve ter dado muito trabalho. Foi mais ou menos aí 1 ano, né, para você organizar isso. Eu falei, não, foram 3 meses. Aí ele olhou pra mim, olhou pro Stephen, 3 meses. Aí o Stephen olhou pra ele, riu. Aí disse assim, Marcia, this is very crazy.
Essa Márcia é muito doida, né? Mas eu acreditei tanto no evento que ele aconteceu muito melhor do que a encomenda e muitas pessoas engoliram o que falaram a meu respeito quando viram o Stephen no palco. E é isso. E ainda falando sobre os sabotadores, vamos lá. Quando nós nos sabotamos com aqueles motivos lá atrás que eu citei anteriormente, nós ficamos muito presos num ciclo da autossabotagem, onde vários sentimentos destrutivos ficam presentes, tá, gente? Como nessa imagem aí que vocês estão vendo agora. Fique tranquilo que vocês vão receber esse material. Vocês percebem que o primeiro sentimento que aparece quando nós estamos nos autossabotando é um medo. Mas medo do que, Márcia? Medo de não conseguir, medo do que vão pensar, medo de travar na hora H. São vários os medos. E esse medo acaba virando ansiedade e angústia. Daí você passa para outra etapa do ciclo, que é o sentimento de perda. Porque de alguma forma você fugiu por causa do medo, né? Você ficou com medo e fugiu. E aí você começa a pensar como teria sido, e se? E aí esta sensação de perda começa a tomar conta de você. Fora, né, que, gente, esses sentimentos, eles podem ocasionar reações físicas e orgânicas na pessoa. Como, por exemplo, manifestar uma alergia insistente, uma asma, uma prisão de ventre, sei lá, porque muitas doenças, elas são psicossomáticas e muitas têm fundo emocional. Percebe que acaba sendo uma bola de neve? O autoconhecimento, ele não é só alta performance intelectual, vai muito além disso. É qualidade de vida, é bem-estar, né? Pois bem, quando a sensação de perda, ela toma conta, ela vem acompanhada de mão dada com a mágoa e o ressentimento. Porque você não conseguiu fazer o que queria fazer e pode até gerar um sentimento inconsciente de vingança. É isso mesmo, é inconsciente. E como o sentimento de vingança, ele é inconsciente, a pessoa começa a sentir uma culpa que não sabe de onde que vem essa culpa, simplesmente se sente culpado. E a culpa gera o comportamento na pessoa de inveja e de ciúme. E para disfarçar esses sentimentos, a pessoa começa a fazer joguinhos emocionais com outras pessoas. E vai para a próxima etapa do ciclo, que é a raiva. Raiva de quê, Márcia? Principalmente de si mesmo, das pessoas, do mundo, aquela pessoa. Bom dia por quê? E para disfarçar a raiva, a pessoa pode ter o comportamento de cinismo, de sarcasmo, ironia, né? E aí volta de novo pro medo e começa o ciclo todo de novo, né? Porque é um ciclo vicioso, promovido pela autossabotagem. Aí eu te pergunto, sabendo de tudo isso que você sabe agora, você vai continuar se sabotando? Só depende de você, né? Romper com esse ciclo vicioso. E falando em romper, só lembrando aqui, né, que o tema da nossa próxima aula, quarta e última aula, tá acabando, é rompendo de vez com fracasso, hein? Próxima aula. Não é por nada não, mas a quarta aula tá incrível, sensacional. E eu já te falei, presta atenção, vou falar de novo. Cola na tia Márcia que você não vai repetir de ano, tá bom? E para fechar com chave de ouro nossa aula de hoje, eu quero falar aqui. O que eu ganho quando eu quebro esse ciclo da autossabotagem? Quais são os ganhos que eu tenho na vida a romper com esse padrão? É um bocado de coisa, viu, gente?
Mas eu vou citar só algumas aqui. Você sai do lado negro da força e começa a enxergar o lado positivo da vida, né? Então isso é um grande ganho. Outro, utiliza a gestão do tempo no seu dia a dia e aí você consegue ser mais organizado com o tempo, que isso é reclamação de muita gente. Você concentra o seu foco totalmente na solução, ao invés de ficar preso no problema, ó vida, ó céu, ó azar. Você também se torna muito mais confiante e eleva a sua autoestima. Você para de procrastinar e não tem medo de mudança. Isso para mim é fundamental, né? Você também passa a se arriscar mais para sair da zona de conforto com muito mais tranquilidade, né? E muitas outras ganhos aí, muitas outras coisas. Agora a pergunta que não quer calar, tá? Márcia, de que forma eu começo a quebrar esse marvado ciclo vicioso da autossabotagem? Bom, eu já falei, inclusive em aulas anteriores, a mudança ela ocorre de dentro para fora. O autoconhecimento é um processo evolutivo e aí vai exigir pelo menos um pouquinho aí da sua atenção, né, nessa parte. Mas eu sugiro você começar a fazer uma mudança de mentalidade, de mindset. E uma das primeiras coisas a fazer, gente, é o enterro do não consigo, para começar a dar essa virada de chave aí. Enterro do não consigo? Não entendi. Calma que eu vou explicar. Senta que lá vem a história, como dizia o meu querido João Acaiabe, que eu adorava as histórias dele. A turma da quarta série de Dona parecia-se muito com outras que eu já tinha visto antes na minha vida. Os alunos, eles sentavam-se em 5 fileiras de 6 carteiras, como qualquer outro aluno, né? A mesa da professora era na frente, né, virada para os alunos, e em muitos aspectos parecia uma sala de aula primária tipicamente tradicional. Só que, mesmo assim, algo me parecia diferente naquele primeiro dia em que entrei naquela sala. Parecia haver uma corrente subterrânea de excitação. Dona, ela era uma professora veterana de uma cidadezinha do Michigan e faltava apenas 2 anos para ela se aposentar. Além disso, a Dona ela era voluntária ativa num projeto municipal de desenvolvimento de equipes que eu inclusive organizava, e o treinamento se concentrava em ideias artísticas e de linguagem para poder estimular os alunos a se sentirem bem consigo mesmos e principalmente para que eles conseguissem assumir responsabilidades das suas próprias vidinhas. O trabalho de Dona era assistir às sessões de treinamento e de implementar os conceitos apresentados na escola que ela lecionava. E o meu trabalho era visitar as salas de aulas e principalmente encorajar essa implementação desse processo nas escolas. Então eu entrei na sala de Dona, tomei um lugarzinho lá no fundo da sala, fiquei assistindo a aula dela, bem quietinho. Todos os alunos estavam trabalhando numa tarefa, preenchendo uma folha de caderno com ideias e pensamentos. Uma aluna de 10 anos mais próxima de mim estava enchendo a folha dela de não consigos. Não consigo chutar a bola de futebol além da segunda base. Eu não consigo fazer divisões longas com mais de 3 números. Eu não consigo fazer com que a Deb, minha amiguinha, goste de mim como eu gosto dela. A sua página estava já pela metade e ela não mostrava sinal de que ia parar, não. Ela trabalhava com muito afinco, com muita determinação, com muita persistência.
Aí eu caminhei pelas fileiras, né, olhando as folhas dos outros alunos. Todos estavam escrevendo sentenças que descreviam o que não conseguiam fazer. Eu não consigo fazer 10 flexões. Eu não consigo acertar uma bola por cima da cerca do campo esquerdo. Eu não consigo comer um biscoito só. A essa altura, gente, a atividade já estava despertando muita curiosidade em mim. E assim eu decidi verificar com a professora o que estava acontecendo. Fui chegando pertinho dela, né? Mas aí eu notei que ela também estava bem ocupada escrevendo lá os não consigos dela. Então eu achei melhor não interromper esse momento. E ela escrevia: não consigo trazer a mãe de John para uma reunião de professores. Eu não consigo com que a minha filha abasteça o carro sempre que ela usa. Eu não consigo com que Alan use as palavras ao invés de murros. Então, frustrada em meus esforços, né, de saber por que os alunos estavam trabalhando com tantas negativas, ao invés de repente estarem escrevendo frases mais positivas ou eu consigo alguma coisa, eu voltei para o meu lugar e continuei as minhas observações. Os estudantes, eles escreveram por mais de 10 minutos e a maioria encheu a sua página e alguns até começaram outras páginas de não consigo. Aí, de repente, a dona gritou: terminem a página em que estiverem e não comecem outra. Foram as instruções que a dona usou para assinalar o final dessa atividade. Os alunos foram então instruídos a dobrar as suas folhas ao meio e trazê-las para frente da classe. Quando os alunos chegaram à mesa da professora, eles depositaram as frases de não consigo numa caixinha assim de sapato que estava vazia, né? Todos foram lá depositando suas folhinhas. E quando os alunos já tinham colocado todas as suas folhinhas, a dona também acrescentou a folhinha dela, né? As folhinhas de não consigo dela. Então ela pegou, pôs a tampa na caixinha, enfiou a caixinha debaixo do braço e saiu pela porta. Aí os aluninhos em fila foram seguindo a professora e eu fui seguindo os alunos. Na metade do corredor, a procissão parou. Aí a dona pegou, né, e entrou na sala do zelador, remexeu, mexeu. Dali um pouco ela saiu com a pá. Uma pá mesmo, uma pá. Pá numa mão, caixa de sapato na outra. A dona saiu para o pátio da escola, né, conduzindo os alunos até o canto mais distante do playground. E ali eles começaram a cavar o chão, né? Cavaram. E eles iam enterrar o não consigo. A escavação levou mais de 10 minutos. Né? Quando o buraco chegou a mais ou menos 1 metro de profundidade, eles pararam de cavar, depositaram a caixinha de não consigos, né, no fundo do buraco e rapidamente eles começaram a jogar terra em cima, né, e taparam o buraco, fizeram uma covinha lá. Imagina aí, gente, 31 crianças de 10 e 11 anos permaneceram em pé no local da sepultura recém-cavada. Cada um tinha, no mínimo, uma folha cheia de não consigo na caixa de sapato. E a professora, dona, também tinha sua folhinha. Nesse ponto, né, aí a dona anunciou. Falou: meninos e meninas, por favor, deem as mãos, baixem suas cabeças. E os alunos obedeceram rapidamente, dando as mãozinhas. Eles formaram um círculo ao redor da sepultura, baixaram suas cabecinhas e esperaram. Aí dona proferiu os louvores.
Amigos, estamos hoje aqui reunidos para honrar a memória do não consigo. Enquanto ele esteve conosco aqui na Terra, ele tocou as vidas de todos nós, de alguns mais do que outros. Seu nome, infelizmente, foi mencionado em cada instituição pública, escola, prefeitura, assembleias legislativas e sim, até mesmo na Casa Branca. Providenciamos um local para o seu descanso final e uma lápide que contém o seu epitáfio. E o epitáfio era: ele vive na memória de seus irmãos e irmãs. Eu consigo, eu vou imediatamente. Estes não são tão conhecidos quanto o seu famoso parente e certamente ainda não são tão fortes e poderosos. Talvez um dia, com sua ajuda, eles tenham uma importância ainda maior nesse mundo em que nós vivemos. Que não consigo possa descansar em paz e que todos os presentes possam retornar às suas vidas e ir em frente na sua ausência. Amém. Ao escutar as orações, entendi que aqueles alunos jamais iam esquecer esse dia. A atividade era simbólica, né? Uma metáfora da vida. Foi uma experiência direta que ficaria gravada no consciente e também no inconsciente para sempre. Escrever os não consigos, enterrá-los, ouvir a oração, aquela havia sido um esforço maior da parte daquela professora, incrível. E ela ainda não tinha terminado, a professora. Ao concluir a oração, ela fez com que os alunos voltassem à classe e ela promoveu uma grande festa, né? Eles celebraram a passagem do não consigo com biscoito, com pipoca, com suco de frutas, como parte dessa celebração, né? Aí Dona recortou uma grande lápide de papelão e escreveu a seguinte frase: não consigo no topo, descanse em paz no centro e a data embaixo. A lápide de papel ficou pendurada na sala de aula de Dona durante o restante do ano. Nas raras ocasiões em que algum aluno esquecia e dizia: ai, professora, eu não consigo, a Dona simplesmente apontava o cartaz: descanse em paz. Aí o aluno então lembrava, né, que não consigo estava morto. E aí ele pegava e formulava uma nova frase. Eu não era aluna da Dona. A Dona é que era a minha aluna. Mas ainda assim, naquele dia, eu aprendi uma lição duradoura com essa professora veterana. Agora, anos depois, sempre que eu ouço a frase não consigo, eu vejo imagens daquele funeral da 4ª série. E como os alunos, eu também me lembro que não consigo estar morto e sepultado. Decorou? Bom, gente, eu espero do fundo do coração que vocês tenham curtido essa aula, né? Eu fico mega feliz em compartilhar esses conhecimentos aí com você, que mudou a minha história e que pode também mudar a sua se você quiser. Um beijo no coração e fui!